Estamos no Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, mas durante alguns anos esta foi a casa de João Afonso. Nascido a 27 de agosto de 1923, faleceu em 2014 e foi exatamente no dia do seu 100º aniversário que foi alvo de uma conferência neste espaço para recordar o escritor, jornalista e investigador açoriano. Familiares e amigos estiveram presentes na palestra comemorativa dos 100 anos do nascimento de João Dias Afonso. Obviamente que me emocionou muito e tive que fazer um grande esforço para me manter, enfim, apresentável, entre aspas. Encontro no agora Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, onde João Afonso e a família viveram. Quando nós regressámos de Lisboa, viemos viver para esta casa. Portanto, os meus pais viveram entre 61 e dezembro de 79, eles estavam no continente quando se deu o terremoto. Eu, claro, como fui para a universidade, saí muito mais cedo, mas de qualquer maneira foi uma casa que nos marcou imenso. E lembro-me perfeitamente, quando vi as primeiras fotografias da casa destruída, tive uma emoção, uma coisa medonha. Eu não nasci aqui, nasci na Rua de Jesus, no número 7, o tal número 7. Fui a última pessoa a lá nascer. Mas esta casa, ou porque fui da minha adolescência, ou porque aqui comecei a criar raízes, porque realmente tivemos uma série de anos a viver em Lisboa, foi a casa que realmente me marcou. João Dias Afonso deixou um manancial de material que está na Rua de Jesus, mas com destino final escolhido pelo próprio. É um espólio muito grande. Há 6 anos que eu trabalho 12 horas, e não é exagero, no espólio. É um espólio muito, muito grande. Por vontade do meu pai, está a ser entregue à biblioteca e ao arquivo. Faseadamente, à medida que vai conseguindo catalogar? Exatamente, à medida que vou conseguindo trabalhar, porque realmente é um espólio muito grande. O investigador Vasco Rosa é especialista na obra de Raul Brandão, mas foi uma agradável surpresa descobrir a de João Afonso. Estou a fazer, em primeiro lugar, uma edição da correspondência dele com o Pedro de Silveira, o florentino, grande amigo dele, que o ano passado tratei do centenário. Quando comecei a ver as cartas de um e do outro, umas estão na Biblioteca Nacional, que está lá o espólio do Pedro de Silveira, as outras estão aqui em Angra, o João Afonso, percebi que tinha de conhecer melhor o que é que o João Afonso tinha escrito. E, portanto, fiz um levantamento do que ele escreveu nos jornais desde 46 até ao fim da vida. São centenas de artigos sobre as mais variadas coisas, para depois fazer a anotação do meu trabalho. E descobri uma figura que eu não conhecia, provavelmente muitas pessoas nunca o conheceram, morreu em 2014, e agora há esta oportunidade de redescobri-lo e de publicar os seus trabalhos, e acho isso muito importante. Escritor, jornalista e investigador, focou-se nas questões que dizem respeito ao património. A preocupação patrimonial, no sentido de que o património é tudo, não é? Quer dizer, não é só a literatura, a avaliação, os museus, etc. A posição que ele teve foi uma observação excelente de observação e de trabalho. Trabalhar numa biblioteca, ser honrado de biblioteca, é um convite constante a fazer coisas que faltam fazer. E ele, talvez a obra literária dele como poeta tenha sido deixada um pouco de lado, como muitas vezes acontece, e a própria publicação dos seus próprios trabalhos por ele também deixou um pouco sem rumo. Tinha uma expressão engraçada chamada papéis velhos, novos papéis velhos. É inclusive um título de um livro que ele publicou reunindo algumas dessas coisas. E, portanto, essa ideia de que os papéis velhos podem ser revivados e mostrar coisas que nós conhecemos, acho uma ideia excelente. Novos papéis velhos. Vasco Rosa alerta para a necessidade de resgate de memória, um trabalho que requer uma preparação atempada. Este tipo de trabalhos precisam de tempo. As coisas não se podem ser feitas de véspera. Sobretudo quando é preciso resgatar e pesquisar trabalhos
com 50 anos de duração. Referi aquelas duas efemérides que referi, o centenário do nascimento do filósofo Enes e o centenário da morte do Coronel Afonso Chaves. Foi uma figura absolutamente extraordinária, que eu considero magnífica. E há outros, por exemplo, no próximo ano é o centenário da visita dos continentais aos Açores, que trouxe uma bateria de celebridades e de personalidades que vieram conhecer os Açores pela primeira vez, e não sei o que é que possa estar a ser feito por isso, para mostrar a importância dessa jornada, que é exatamente a mesma altura em que veio o Rui Brandão e escreveu o livro. Eu sou um especialista do Rui Brandão, é o meu principal tema, e escrevi já um livro sobre o Rui Brandão e os Açores, onde refiro essa viagem, mas, portanto, há um outro trabalho a fazer mais diretamente sobre as personagens que vieram cá, o que é que escreveram, tudo isso. Portanto, gostava, sobretudo, de sublinhar que esse resgate de memória é indispensável. E quando os Açores estão num momento de grande atenção internacional, reavivar essa componente cultural aqui fortíssima, em muitas áreas, parece-me absolutamente uma chance a não se perder. É também nesse sentido que a autarquia angrense tem trabalhado. Angra sempre foi, e felizmente que assim o foi, fértil em personalidades que nas diversas áreas da cultura deram, enfim, contributos relevantes, quer a nível local, quer a nível regional ou mesmo a nível nacional. Infelizmente, uma boa parte, particularmente nas décadas anteriores, enfim, ao desenvolvimento do sistema autonómico, uma boa parte dessa produção literária e dessa produção intelectual ficou dispersa ou por jornais ou por pequenas publicações que hoje não são de acesso fácil e que requerem um resgate, ou seja, serem devidamente compiladas e transformadas em obras mais adequadas aos tempos que correm e particularmente mais adequadas à edição eletrónica e à pesquisa que agora se faz essencialmente por meios eletrónicos. E é preciso continuar este trabalho de ir compilando e dando uma nova vida e uma nova edição, enfim, aos milhares, porque são milhares de artigos e de outras publicações que estão dispersas em publicações que hoje são difíceis de aceder. Não apenas os escritos, mas também os atos foram o que deixou João Afonso. Reis Leite esteve ao seu lado em vários projetos, o principal no jornal Diário Insular, durante quase 2 anos. Foi um período de contestação, era um jornal de combate. Primeiro contra o Sr. Governador Civil e os senhores administradores das instituições em Angra, depois com os senhores generais da Junta Governativa dos Açores. Em termos formais, eu era o presidente, o João Afonso era o redator e o Jorge Frujás fazia parte da redação. E em termos práticos? Em termos práticos não tínhamos, eu só assumia as funções de diretor quando havia responsabilidade no tribunal ou quando o senhor general me chamava. O resto não tínhamos, escrevíamos, como já disse há pouco, um editorial diário, mas que não era assinado, porque tínhamos absoluta confiança e reuníamos a redação, o conselho de redação, como agora se diz, em qualquer sítio, não precisava ser no jornal. Uma colaboração que se manteve ao longo da vida. Primeiro, talvez, no Instituto Histórico. Éramos ambos membros do Instituto Histórico e dirigimos durante algum tempo o boletim e publicámos várias obras antigos sócios do Instituto que se tinham distinguido e que publicámos as obras, nomeadamente as do Dr. Luís Ribeiro. A edição das obras do Dr. Luís Ribeiro foi feita por mim, por ele, por Álamo Oliveira, enfim, um conjunto de admiradores do Luís Ribeiro. João Afonso foi um incansável investigador da etnografia e da arte da baleação. Começou no início da década de 1960 e colocou a caça à baleia na capa de jornais. Ele foi o verdadeiro precursor do museu, desde 63. Ele percebeu que era preciso recolher as ferramentas, os instrumentos, a arte dos baleeiros
Talvez um pouco por acaso, não sei, não era um homem do mar, digamos assim, mas isso, ele percebeu a importância disso no seu tempo e aproveitou todas as ocasiões, todas as viagens que fez na Europa e nos Estados Unidos para criar uma rede de conhecimento sobre isso, para perceber que a baleação açoriana, tão ligada como sempre esteve a baleação americana, não é? Podia ter outros interlocutores lá e a própria história feita nos Estados Unidos e a França e a Inglaterra, por exemplo, poderem ser encaixadas aqui. Eu acho que ele é o verdadeiro fundador do Museu dos Baleeiros. Por um lado, o mar, quer dizer, como parte do cenário açoriano, da vida açoriana. No dia seguinte ao do 100º aniversário de nascimento, o Museu dos Baleeiros das Lajes do Pico completou 35 anos de existência. Acolheu também uma conferência sobre João Afonso por Vasco Medeiros Rosa, seguindo-se o Museu Carlos Machado em São Miguel.